bom mais uma vez nós nos reunirmos neste ambiente virtual para refletirmos através da palavra de Deus. É bem verdade que esta pandemia ela tem assolado a vida de todos nós. O que para muitos duraria um tempo bem curto, parece que não quer passar. Essa pandemia tem ceifado vidas, tem trazido tristeza e dor para muitas pessoas e famílias, tem levado pessoas ao desemprego e à preocupação também. Afinal de contas, a insegurança toma conta dos nossos corações. Aquilo que para muitos de nós estava tão distante tem se aproximado cada vez mais. Amigos e familiares. Temos recebido notícias e informações de pessoas próximas a nós, infelizmente, sendo acometida de Covid-19. Diante disso, é bem provável que muitos de nós temos ido até Deus em oração, temos clamado ao Senhor, temos buscado a face dele, suplicando por misericórdia, suplicando por graça, pedindo a ele que intervenha, que traga cura, que traga saúde, que traga vida num contexto de tanta dor, de tantas perdas. Entretanto, há algo que nós devemos considerar no tempo em que estamos vivendo. Por isso, eu gostaria de ler alguns versos para a nossa breve reflexão de hoje. 2 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 8, o apóstolo Paulo diz assim: 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que interessante. O apóstolo Paulo, ele faz questão de dizer que por 3 vezes ele rogou a Deus. Por 3 vezes ele orou a Deus, ele buscou a Deus pelo mesmo problema. O problema é que ele tinha um espinho, e esse espinho o atormentava. Esse espinho foi colocado nele para que ele não se vangloriasse diante da experiência que ele teve com Deus. Só que ele mesmo vai mencionar que o fato dele ter esse espinho era algo que trazia a ele muito desconforto, muito sofrimento. Diante disso, o que o apóstolo Paulo faz? Ele vai até Deus em oração. Ele vai até o Senhor em clamor, em súplica. Ele roga a Deus. Mas olha o que Deus responde a ele: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus não cura o apóstolo Paulo. Deus não responde a oração do apóstolo Paulo com um sim. Deus não responde a oração do apóstolo Paulo na mesma linha de expectativa que o apóstolo Paulo tinha. Afinal de contas, quando ele vai até Deus em oração, ele quer a cura. Mas Deus olha para eles assim: não, a minha graça te basta. E o que é a graça? A graça é o favor imerecido de Deus. A graça é aquilo que Deus nos concede, sem que nós merecêssemos. Isso é graça. Olhar para Deus e se relacionar com Ele, entendendo que tudo aquilo que Ele possibilita a nós, Ele possibilita porque Ele nos ama e não porque nós merecemos. Olhar para Deus e entender que em algum momento Ele pode dizer não para nós. Em algum momento Deus não vai responder às nossas orações. E quando Ele não fizer isso, nós não devemos, como crianças mimadas, espernear, gritar, bater o pé dizendo: Deus não me ouviu, Deus não me ama. Mas simplesmente nos contentarmos com a graça dele. É isso que Deus fala para o apóstolo Paulo. Deus está dizendo: Paulo, você recebeu coisas que você não merece. Você foi salvo mediante o sacrifício de Jesus e você não merece. Eu tenho agido na tua vida, apóstolo Paulo, e você não merece o meu agir. Eu tenho cuidado de você, apóstolo Paulo, e você não merece o meu cuidado. É graça. Deus ainda diz para o apóstolo Paulo que a graça dele estaria com ele e seria suficiente. E diz assim: pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que o texto está dizendo é que na nossa fraqueza, nas nossas limitações, nós desfrutamos
daquilo que Deus pode fazer em nós e por nós. E o agir de Deus em nós não é algo a qual nós podemos bater no peito e dizer, eu mereço, eu sou digno. Porque o agir de Deus em nós e através de nós é mediante a graça, é mediante ao favor imerecido de Deus. Que você e eu possamos descansar na graça do Senhor. Que nós possamos nos alegrar na graça do Senhor. Que nós possamos encontrar repouso e consolo na graça do Senhor. Nós não merecemos a vida, nós não merecemos a cura, nós não merecemos o alimento, nós não merecemos a família que temos, nós não merecemos os recursos que usufruímos, nós não merecemos. Tudo isso só é possível porque Deus é um Deus de graça, um Deus que concede a pecadores aquilo que os pecadores não são dignos de receber. Portanto, você pode sim orar a Deus pedindo a cura, e deve. Você pode sim orar a Deus pedindo para que Deus resolva logo essa pandemia, para que Deus lhe abençoe. Mas se porventura Deus lhe falar um não, descanse na graça dele. Reconheça que você e eu não merecemos nada. Reconheça que você e eu não somos dignos de sequer orar a ele, buscar a face dele. Nós só assim fazemos, porque Deus é um Deus de graça. A graça de Deus é suficiente. Quando você enfrentar os teus problemas e possivelmente você esteja enfrentando alguns, entenda que você enfrenta os problemas não porque você é capaz. Entenda que você enfrenta as lutas não porque você tem braços fortes, porque você tem uma intelectualidade, porque você tem recursos financeiros, porque você é influente. Entenda que você enfrenta os problemas porque a graça de Deus te capacita, a graça de Deus te fortalece, a graça de Deus te põe de pé, a graça de Deus te anima. Entenda desta maneira, porque quando você e eu estamos fracos, a graça de Deus nos revigora, a graça de Deus nos põe de pé, a graça de Deus nos fortalece. Louvado seja Deus, porque Ele é um Deus de graça. Que Deus continue te abençoando. Eu queria neste momento orar com você e pedir para que o Espírito Santo nos dê sempre a compreensão a respeito da graça do Senhor. Que possamos desfrutar do amor dEle, da misericórdia dEle, ainda que muitas coisas que nós apresentemos a Ele, nós não venhamos recebê-las. Oremos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Eu lhe agradeço por Tua graça. É graça do Senhor nos permitir orar a Ti. É graça do Senhor nos permitir ouvir a Tua palavra. É graça do Senhor nos permitir, ó Deus, estar com vida. Muito obrigado, Pai. Nós não merecemos as dádivas do Senhor. Nós não somos dignos, ó Deus, de receber as Tuas bênçãos. Só as recebemos porque Tu és um Deus gracioso. Por isso nós louvamos a Ti por Tua graça. Nós louvamos a Ti por Teu amor. Nós louvamos a Ti por Tua misericórdia. Nós louvamos a Ti por Teu perdão. Nós louvamos a Ti, ó Deus, por quem Tu és. Louvado seja o Teu nome. Deus, nós temos orado, sim. Temos buscado a Tua face diante dos dilemas que estamos enfrentando. Mas se o Senhor soberanamente não quiser fazer algo, não quiser agir, que nós possamos aprender a nos consolar, a nos fortalecer, a nos animar na Tua graça. Louvado seja o Senhor por Tua graça. Muito obrigado, a Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus lhe abençoe e que você possa todos os dias desfrutar da graça de Deus. Fiquem com Deus, em nome de Jesus.